Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina. Estamos aqui para uma aula bem legal e eu garanto que vai ser bem divertida. Para a gente iniciar, eu quero te convidar a ler comigo aqui um texto bem interessante. Acompanha comigo aí na telinha. Desejo de genro. Sogrinha, eu gostaria muito que a senhora fosse uma estrela. Quanta gentileza, genrinho! Mas por que você fala assim? Porque a estrela mais próxima está a milhões e milhões de quilômetros da Terra. Então, crianças, vocês gostaram desse texto? Bem engraçado, né? Quando você escuta algo desse gênero, logo dá vontade de quê? De sorrir. Isso mesmo. Você saberia me dizer qual o gênero textual que nós utilizamos para esse tipo de texto? Isso mesmo, piada. Nós conhecemos também como anedota. Vamos ver o conceito desse gênero? Acompanha comigo na telinha. Anedota, né? É um gênero textual. Anedota ou piada é um gênero textual humorístico que tem o intuito de levar ao riso. São textos populares que vão sendo contados em ambientes informais e que normalmente não possuem um autor. Trata-se de um texto narrativo simples, em que geralmente há a presença de enredo, personagem, texto e tempo e espaço. Ou seja, esse tipo de gênero, ele é contado, qualquer pessoa pode criar, né? Criar uma piada. Algo que seja humorístico, engraçado, né? Para que as pessoas possam rir, possam se divertir. Ele é bem interessante. E nesse texto também nós podemos utilizar um personagem, tem que ter algo, né? Um enredo aí para a gente contar. E também tem que ter o lugar, geralmente tem um lugar, o tempo que está acontecendo e o espaço. Certinho? Vamos continuar? Aí na telinha comigo. As características da anedota. As principais características da anedota ou piadas são: narrativas relativas curtas, ou seja, são textos sempre curtos, eles não vão ser textos longos. Uma outra característica, o enredo é simples, é uma história bem simples, né? Bem curta, bem simples. Textos populares, ou seja, do que acontece no dia a dia, né? Coisas que acontecem no nosso cotidiano. Serve para descontrair, como nós falamos já várias vezes, né? Ela serve para divertir, para descontrair, tem uma finalidade de humor. Autoria desconhecida, não tem um autor específico, pode ser qualquer pessoa. Geralmente quem conta uma piada não se identifica, não escreve e fala lá a sua autoria, né? São autores desconhecidos. Ambiente informal, ambientes do nosso cotidiano, que temos lá no nosso dia a dia, né? Nada muito formal. Uma linguagem simples e coloquial. Tudo que vocês estão percebendo que é simples ou do nosso dia a dia, que nós utilizamos no meio de colegas, de amigos, né? É uma linguagem simples, coloquial. Humor e ambiguidade. Né? Por exemplo, o humor porque é engraçado. A ambiguidade, no caso da que nós lemos ainda há pouco, a pessoa fala que gostaria que a sogra fosse uma estrela. Aí ela pensa, poxa, estrela, algo que brilha, algo legal. Ela entende de uma forma totalmente diferente daquilo que o genro dela quis falar. Ele quis dizer que queria ela bem longe. Por quê? Ela queria que ela fosse uma estrela porque queria ela bem longe, né? Não porque ele achava que ela brilhava, porque ela fazia coisas que se destacasse, que foi o que ela entendeu. Então, isso causa ambiguidade no entendimento da pessoa. Duplo sentido, né? Ambiguidade, duplo sentido. Sarcasmo ou ironia. Geralmente, né, tem um pouquinho aqui de ironia, de sarcasmo, para tirar, assim, um sarcasmo, às vezes, com as pessoas. No caso dessa que nós lemos, como nós falamos, né, o genro quis fazer um sarcasmo com a sogra. Diz que gostaria que ela fosse uma estrela, mas não porque ela brilhava ou se destacava. Ele quis dizer porque queria ficar bem longe dela mesmo, né? Então, a gente viu aí a ironia e o sarcasmo dele. Voltando lá.
na telinha. Presença de discurso direto. Sempre, né, a pessoa que está falando, ela está bem identificada, né? Ela está usando um discurso direto. Situações do cotidiano, como nós acabamos de falar, né? São coisas que acontecem no dia a dia, brincadeiras, né? Para descontrair. Vamos ver quais são os tipos de anedotas que existem? Tipos de anedotas ou piadas. Há diversos tipos de anedotas, sendo que muitas delas utilizam personagens caricaturados. Por exemplo, a famosa piada de português, piada de loiras, piadas de sogra, entre outras. Em todos esses exemplos, esses personagens são destituídos de inteligências, ou seja, são pessoas que não têm muita inteligência. Além disso, elas podem utilizar uma linguagem mais rude, com palavras de baixo calão, por exemplo, as chamadas piadas sujas. E aqui, criança, eu quero abrir uma observação para vocês terem cuidado. Esse tipo de gênero textual também pode ser ofensivo e utilizar temas preconceituosos e racistas. Por exemplo, referência sexual, preconceito racial, social, cultural, linguístico, religioso, entre outros. Nesse caso aí, eu quero chamar a atenção de vocês que quando você for criar algum tipo de piada, ou se você souber conhecer algum tipo de piada, que você vê que vai ser ofensivo, que vai deixar a pessoa entristecida, vai ofender a pessoa de alguma forma, ou na sua cor, na sua religião, nas suas crenças, é melhor você não fazer essa piada, né? Porque nós devemos respeitar cada um. Nós não podemos ter preconceito com a diferença racial, sexual, seja o que for de qualquer pessoa. Então, sempre que vocês estiverem trabalhando ou brincando, né, fazendo contação de piadas, tenham cuidado de não machucar outra pessoa, tá bom? Utilize sempre piadas leves, que sejam legais, que façam as pessoas sorrir, sem causar desconforto a ninguém, certinho? Vamos continuar? Agora vamos ler o texto e responder a questões 1 e 2. Acompanhe aqui comigo. O sujeito vai a uma empresa e pede um emprego. Na entrevista, o gerente pergunta: qual cargo você quer? O de presidente. Você é louco? Não, precisa ser? Interessante, né? Aqui está falando de quem? De duas pessoas, né? Uma está procurando o quê? Um emprego. E aí ele vai para uma entrevista. Quem está entrevistando ele? O gerente. O que acontece aí? O gerente pergunta o cargo que ele quer ocupar na empresa. E aí ele fala de presidente. Aí o gerente pergunta se ele está louco, porque presidente é um cargo maior do que o do gerente, né? Geralmente quem ocupa a presidência é o dono da empresa ou quem possui, né, a maior parte da empresa. E aí ele disse, não, para quê? Para ser presidente precisa ser louco? Ele não é louco, ele está dizendo aí que ele não é louco, se precisa ser para ser presidente. Aí a pergunta é, o humor do texto está presente no trecho. Um sujeito vai a uma empresa e pede emprego? Está aqui? Será que é engraçado um sujeito ir, né, vai a uma empresa e pedir um emprego? Não, não é tão engraçado isso, né? Muito pelo contrário, é uma necessidade que a pessoa vai procurar um emprego. B, qual cargo você quer? É quando o gerente pergunta qual cargo que ele quer? Aqui também é uma pergunta, né, que não causa humor. C, o de presidente. Nesse momento ainda está normal, né? Aí depois a letra D, não, precisa ser. Aqui é quando o gerente pergunta se você está louco, você é louco por ele pedir o cargo de presidente. Aí ele entende o quê? Que para ser presidente precisaria ser louco? Ele não é louco. Por que precisa ser, né? Precisa ser. Então aqui é onde está o humor. Porque não precisa ser louco para ser presidente. Ele só estava sendo
Ousado, né? Presidente de uma empresa, né? Não precisa ser louco. Então, aqui ele só estava sendo ousado, ou seja, ele tinha planos para ele. Não significava que ele ia começar como presidente. Não significava, mas o cargo que ele gostaria é o de presidente. Mas a gente sabe que quando a gente começa numa empresa, a gente começa por cargos mais baixos, né? Vai subindo uma escada. Por isso que o gerente ficou assustado com ele também, né? Logo de presidente. Então, aqui é onde está o humor, né? Na letra D. Vamos lá? Na letra D. Não precisa ser. Parece que ele está bem, né? Descontraído e desinformado. Vamos lá para a próxima. A tipologia da piada é informativa. Ela está sendo informativa? Está sendo narrativa, argumentativa ou descritiva? Qual é a tipologia dessa daqui? Muito bem, quem falou narrativa. Nós vimos lá no conceito, né, que as piadas, elas são narrativas, curtas, né, e simples, mas são narrativas, tá bom? Nós vamos finalizar por aqui. Espero que você tenha entendido direitinho. Nós falamos um pouco sobre piadas, vimos aí as características de alguns tipos das piadas, vimos também o conceito e fizemos aí uma compreensão de uma piada bem curtinha, porque são textos simples e curtos. Espero que você tenha compreendido, mas nós vamos dar continuidade na próxima aula. Gostou? Quer rever essa aula novamente? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!